O herdeiro da Yoki foi cortado em pedacinhos pela própria esposa, todo mundo já sabe. Mas você sabe o que realmente aconteceu? Marcos Kitano Matsunaga tinha 42 anos na época do caso e ele era o presidente executivo da empresa Yoki. Yoki era uma empresa familiar que foi fundada pelo seu avô. O Marcos era casado com a Elise Matsunaga e os dois tinham uma filha, bebê. O Marcos e a Elise se conheceram em 2004, quando o Marcos ainda era casado. Nessa época, a Elise era uma garota de programa e ela tinha um site onde as pessoas podiam entrar em contato com ela para marcar esses programas. E foi através desse site que eles se conheceram quando o Marcos foi marcar um programa com ela. Aí o Marcos se separou da esposa dele e casou com a Elise em 2009. A Elise já começou a desconfiar que o Marcos traía ela em 2010. Mas aí ela acabou ficando grávida nesse mesmo ano e isso acabou unindo um pouco mais o casal. Até que em 2012 a Elise decide ver se realmente o Marcos estava traindo ela ou não. Então ela vai viajar para sua cidade natal para ficar um tempo por lá. Nisso o Marcos estaria, digamos que livre para fazer o que ele quisesse ali. Então ela contrata um detetive particular para seguir ele. E aí, no dia 18 de maio de 2012, a Elise recebe esse flagrante aqui do Marcos com uma outra mulher no hotel. Inclusive, ele conheceu ela do mesmo jeito que a Elise. Então, sabendo disso, a Elise decide parar a viagem por ali e voltar pra casa. Era 19 de maio de 2012. Elise volta pra casa da viagem e o Marcos vai buscar ela no aeroporto com a filhinha e com a babá. E eles chegam em casa, dispensam a babá, colocam a filha no quarto e começam uma discussão. Às 7h30 da noite, a pizza que eles pediram chegou e o Marcos desce pra buscar. Essa imagem dele aqui com a pizza no elevador é a última dele vivo. Até esse fato de eles terem pedido uma pizza no meio da discussão demonstra que não tava tão ruim assim. Ou pelo menos é o que parece, não sabemos, né? Mas a Elise disse que no começo ela não confrontou ele diretamente, ela só tava perguntando se tava tudo bem, se ele não tinha nada pra contar. Só que aí quando ele sobe com a pizza, ela disse que já sabe de tudo. Ok, segundo a Elise, nessa hora o Marcos começou a xingar ela e se aproximar de uma arma que eles tinham ali em casa e ela começou a ficar com medo. Acontece que os dois tinham muitas armas em casa porque eles praticavam caça esportiva, então eles também sabiam atirar muito bem. Então depois disso a Elise corre pro quarto, pega um 380, não sei o que é isso, mas é um tipo de arma, e aí ela volta já apontando pro Marcos. E, novamente, segundo a Elise, depois disso ele teria continuado xingando ela e disse inclusive, você vai voltar pro lixo de onde você veio. Também disse que ela não ia poder ficar com a guarda da criança se eles se separassem, porque ninguém ia dar a guarda pra uma prostituta. Foi ali que a Elise atirou no meio da cabeça dele. Nessa hora, em teoria, o Marcos já teria morrido. Então agora a Elise tinha que tirar o corpo de dentro do prédio sem que ninguém percebesse. A ideia que ela teve foi cortar em pedaços. A Elise já tinha feito um curso de enfermagem quando ela era jovem, então ela tinha alguns conhecimentos de anatomia e tudo mais. A primeira coisa que ela fez foi esperar o sangue coagular pra não ficar mais líquido, pra não sujar. E aí ela cortou ele em 6 pedaços. A cabeça, o tórax, os braços e as pernas. E aí ela coloca esses pedaços em sacos de lixo e depois ela coloca dentro de malas. E aí ela desce com as malas pelo mesmo elevador que o marido dela tinha subido com a pizza. E a Elise faz a desova dos membros em uma estrada em Cotia, São Paulo. No dia seguinte, a Elise fala que quer marcar uma reunião com a família do Marcos. E aí ela senta com eles e fala que ele saiu de casa levando dinheiro e algumas roupas, porque ela tinha descobrido uma traição. E daí ela mostra tudo pra família dele. Então a família dele fala que vai aguardar por ele, porque ele precisava comparecer na empresa, porque naquela época estava acontecendo algo muito importante. A empresa estava sendo vendida para uma multinacional, então era muito importante que o Marcos estivesse ali, porque ele era muito importante para a empresa, para todas as decisões, para as coisas, para assinar tudo, ele precisava estar ali. Só que aí o tempo foi passando e o Marcos simplesmente não aparecia nem falava com ninguém. Elise virou uma grande suspeita do caso logo no início. Nas câmeras de segurança era claro que o Marcos tinha entrado dentro de casa e não saiu mais. E ela também não deu uma boa explicação do que tinha dentro daquelas malas que ela estava levando para fora. E a Elise acabou confessando para ter a pena diminuída. Só em 5 de dezembro de 2016, quando ela finalmente foi julgada, que ela foi sentenciada. Elise Matsunaga pegou 19 anos, 11 meses e 1 dia de pena. Não sei por que um dia de pena, também não entendi. E, inclusive, ela já tá solta.